Pois muito bem, querido irmão, querida irmã, continuemos a nossa formação para ministros da comunhão e equipes de liturgia da pastoral da paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Hoje nós vamos tratar das funções e ministérios da Santa Missa. Dentro da celebração da Santa Missa, nós temos, uma diversidade de funções e ofícios, e cada um deve cumprir com a sua função, com o seu ofício dentro da ação litúrgica. Então nós temos funções e ministérios que partem da ordem sacra, o sacramento da ordem. Então, a função e ministério é do bispo, porque é ele que tem a autoridade para presidir toda e qualquer ação litúrgica na igreja, né? Então, quando o bispo está presente, é interessante que os presbíteros estejam juntos para poder celebrar, né? E os padres, quando presidem a Santa Missa, que é no caso dos presbíteros, eles o fazem em nome do bispo, tá certo? O fazem em nome do bispo, porque na verdade o padre não preside em nome próprio, o padre preside em nome do bispo, uma vez que o bispo não tem a possibilidade de estar presente em todas as comunidades cristãs que lhe são designadas numa diocese ou numa arquidiocese. Depois, nós temos o diácono, né? O diácono na missa, ele tem as funções de anunciar o evangelho, pregar a palavra de Deus, recitar as orações, as preces da oração universal, que são as preces da celebração litúrgica, servir o presbítero, distribuir a comunhão aos fiéis e indicar à Assembleia os gestos e posições do corpo que deve adotar. Então, por exemplo, tem celebrações, vamos dar um exemplo aqui da Sexta-feira Santa. Quando se faz a oração universal na Sexta-feira Santa, se anuncia as intenções e normalmente se tem ajoelhemo-nos, levantemo-nos. Este ajoelhemo-nos, levantemo-nos, ou, por exemplo, no final da Santa Missa, inclinemos nossa cabeça para receber a bênção. Essas indicações das posturas corporais, normalmente é o diácono quem faz. O diácono quem faz. Nós temos outras funções que não derivam da ordem sacra. Quais seriam? O acólito e leitor. Lembrando que Papa Paulo VI, definiu que esses dois ofícios são laicais. Muito embora por costume e tradição aqui no Brasil, todos os seminaristas, todos aqueles que ascendem, que procuram ascender o grau, o sacramento da ordem, recebam o ofício de acólito leitor, e isso faça as pessoas pensar que o acólito leitor está apontando para o sacramento da ordem. Isso não é verdade, pois o Papa Paulo VI diz que se trata de um ofício laical. Por esse motivo, justamente, o Papa Francisco determinou que mulheres também possam receber este ofício de acólitas e leitoras na Santa Missa. Então, o acólito tem várias funções dentro da celebração litúrgica. Então, veja só. Na procissão para o altar, o acólito pode levar a cruz. Durante toda a celebração, o acólito aproxima-se do presbítero ou do diácono para lhes apresentar o livro das orações. Não havendo diácono, depois de concluída a oração universal, enquanto o presbítero permanece junto à cadeira, o acólito põe sobre o altar o corporal, purificatório, cálice e um missal. A seguir, se for oportuno, ajuda o presbítero a receber os donativos do povo e leva para o altar o pão e o vinho, os entrega ao presbítero. Usando-se o incenso, apresenta ao presbítero o turíbulo e auxilia na incensação das oferendas e do altar. Pode ainda ajudar na distribuição da comunhão como ministro extraordinário da distribuição da comunhão. E terminada a distribuição da comunhão, ajuda o presbítero ou o diácono a purificar e arrumar os vasos sagrados. Todas essas informações estão justamente na Instrução Geral do Missal Romano, nos números 142 a 147. Já o leitor, na procissão para o altar, faltando o diácono, ele leva o livro dos evangelhos, o evangeliário. Nesse caso, ele vai à frente do presbítero, colocando o livro no lugar indicado, normalmente sobre o centro do altar. Não tendo
pessoas que façam essa função. Então, o leitor fará as leituras que precedem a proclamação do evangelho, inclusive o salmo, se não tiver um salmista. Na falta do diácono, depois que o presbítero disse a introdução, o leitor pode também fazer a oração da Assembleia, as orações universais. Tá certo? Além disso, nós temos as funções do povo de Deus. As funções do povo de Deus, né? O povo de Deus, os fiéis, constituem o povo santo e sacerdócio régio, de tal maneira que eles participam da ação litúrgica. De que forma? Ofertando a própria vida a Deus na celebração litúrgica, né? Então, o povo participa efetivamente da celebração, ofertando a própria vida a Deus como sacrifício espiritual agradável ao Senhor, né? Então, eles não estão lá para ver, para assistir, mas estão para participar. Então, por isso, o Instrução Geral do Missal Romano vai dizer que para o povo deve evitar qualquer individualismo ou divisão. Eles estão ali como um corpo santo de Deus, corpo santo de Cristo, esposa de Cristo, para ofertar a própria vida junto com Cristo no altar. Formam um único corpo, ouvindo a palavra de Deus, tomando parte nas orações e no canto, né? E, sobretudo, na oblação comum do sacrifício e na comum participação da mesa do Senhor. Então, quando o povo ouve a palavra, reza junto, responde às orações, canta junto, tudo isso dá um senso de unidade de que todos formam um só corpo em adoração a Deus. Em adoração a Deus. E por isso, o instrução também orienta que se por acaso os membros dos fiéis da Assembleia forem solicitados a desempenhar alguma função, algum serviço particular na celebração, que eles não se recusem a servir com alegria. Agora nós vamos entrar num outro tema, que é o tema da disposição e ornamentação das igrejas, que é muito interessante também ministros e equipes de liturgia se atentarem a estas normas e orientações. Então veja só, em relação à disposição e ornamentação das igrejas, a Instrução Geral do Missal Romano propõe uma série de princípios, regras e normas gerais para a ornamentação e disposição das igrejas em consonância com as orientações do Concílio Vaticano II. Em consonância com o Concílio Vaticano II nos pede, né? Então, em primeiro lugar, né, nós sabemos que, apesar que a fé nos ensina que o templo cristão hoje é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, nós precisamos de lugares para poder rezar, né? Então, o povo de Deus, para a celebração da Santa Missa, se reúne numa igreja ou em outro lugar conveniente, né? Por isso, os edifícios sagrados e objetos destinados ao culto têm de ser dignos e belos, né? Dignos e belos, sinais e símbolos das coisas divinas. Nesse sentido, muitos liturgistas, eles criticam, por exemplo, como que atualmente se faz e se constrói as igrejas, né? Ou seja, vou dar aqui, por exemplo, um exemplo aqui, só para você entender. Por algumas vezes, por motivo de serviço de missão da congregação, né? Fui à Europa, fui em Roma para trabalhar situações missões da Ordem das Mercês. E é claro que a gente tem a oportunidade de, por exemplo, visitar as igrejas lá na cidade de Roma. Então é interessante como que a ornamentação, a disposição, a arquitetura, a construção da igreja, quando você entra numa igreja, você sente que você está realmente num outro ambiente. Fora está aquele ambiente de confusão, turismo, bagunça, o povo fuzuê, mas dentro da igreja, a arquitetura te mostra, te inspira que você está em um outro lugar totalmente distinto, totalmente diferente.
Então, quantas vezes a arquitetura, o projeto arquitetônico das nossas igrejas, das nossas comunidades, não nos inspira que a gente está num ambiente sagrado? E como que se faz isso? Quando o lugar é digno e belo. Então, por isso que a igreja sempre utilizou o recurso da arte para poder fazer com que a pessoa, ao entrar, por exemplo, numa igreja, se sinta num lugar absolutamente distinto do mundo, distinto da realidade cotidiana. Por isso que a própria igreja orienta que, por exemplo, para a construção de igrejas se tome a opinião de peritos em arquitetura sagrada, né, que normalmente as dioceses e arquidioceses têm, uma vez que as igrejas sejam reformadas ou sejam construídas, que essas igrejas sejam solenemente consagradas pela presença do bispo. Então existe um rito de consagração da igreja, um rito de consagração do altar, que é muito interessante, muito bonito. De repente você possa espontaneamente buscar aí na internet um rito de consagração de igreja, um rito de consagração do altar, pois da mesma forma como, por exemplo, uma pessoa é consagrada a Deus, ungida com o óleo, por exemplo, do crisma, o óleo do batismo no peito, o óleo do crisma na testa. Então, a igreja também é ungida com o mesmo óleo do crisma. O altar também é ungido com o mesmo óleo do crisma para mostrar que aquilo ali pertence a Deus, pertence a Cristo, é consagrado. Então, um rito belíssimo, lindo, lindo, lindo. Depois, a questão da disposição da igreja deve oferecer uma imagem da Assembleia reunida em torno de Cristo. E aqui também tem outro ponto de discussão entre os liturgistas e entre os arquitetos sacros. Na imagem de fundo, você está vendo uma igreja tipicamente tradicional. O altar está lá no fundo, né? E o povo todo de frente, assim, para o altar, né? Eu creio que eu tenha colocado aqui uma outra imagem aqui para poder ver isso, né? Então, que nesta imagem, então você tem justamente vou aqui facilitar aqui a visualização aqui da câmera aqui para vocês, ó. Então veja só, nesta imagenzinha nós temos aqui, por exemplo, toda a igreja sentada de frente para o altar, que é mais ou menos vamos dizer assim, a estrutura da maior parte de nossas igrejas, né? Ou seja, o povo sentado para o altar, o olhar se converge para o altar está de frente para o povo, né? De frente para o povo, como na imensa maioria das nossas igrejas, né? Uma outra proposta de construção de igreja é uma igreja tipo a Basílica do Santuário Nacional de Aparecida, onde o altar está no centro da comunidade, e todo o povo ao redor do altar. Lembrando que o altar, na celebração litúrgica, é o objeto litúrgico mais sagrado, pois ele simboliza o Cristo, sacerdote, profeta, melhor dizendo, o Cristo, sacerdote, altar e vítima, né? E todo o povo ao redor de Cristo, né? Que está simbolizado, representado no altar, para em Cristo, com Cristo e por Cristo, adorar ao Pai, né? Mais para frente, quando estivermos trabalhando os temas de liturgia propriamente dito, né, será explicado que a ação litúrgica é a adoração ao Pai por Cristo na força do Espírito, né? Quem no fundo preside a celebração, quem realiza o culto agradável ao Pai é Cristo. Então por isso que toda ação litúrgica, toda a Santa Missa é memória da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus, para que nós, reunidos ao redor dele, possamos ofertar a nossa vida, colocar a nossa vida nele para ser uma vida agradável ao Pai do céu. Ao Pai do céu. A liturgia da igreja é uma coisa belíssima, uma coisa fascinante. Minha área de especialização é a Sagrada Escritura, mas cada vez mais eu tenho me encantado pelo tema da liturgia dentro da igreja, que é uma verdadeira fonte de espiritualidade. Se o nosso povo conhecesse a espiritualidade que brota da liturgia da igreja, não precisaria ficar inventando churumelas
abusos litúrgicos na Santa Missa ou outras coisas que trazem uma espiritualidade rasa e não profunda, como trazem a liturgia da Santa Missa, a liturgia da Igreja Católica, que é uma fonte riquíssima de espiritualidade, de mistagogia, de encontro com Cristo e de adoração ao Pai do Céu. Né? Então veja só, é para vocês verem dois modelos, né? Então a gente volta aqui no modelo anterior, ó, que é um modelo mais comum que se encontra nas nossas igrejas, né? Um povo de frente para o altar, de frente para o altar. Alguns criticam como se fosse uma escola, lá na frente está o padre como uma espécie de professor dando aula, dando sermão para todos, né? Mas não seria essa também a intenção, né? Ao passo que outros defendem que uma forma mais litúrgica poderia ser o altar no centro e todo o povo ao redor, porque aí todo mundo percebe, até mesmo pela arquitetura, que Cristo é o centro da ação litúrgica. Estamos ali para celebrar o mistério pascal de Cristo, adorando ao Pai. Uma estrutura dessa pode ser feita também em ambientes pequenos, não é pelo fato de aqui ser uma basílica de Nossa Senhora Aparecida que propiciou isso, não. Uma arquitetura desta forma pode ser feita também em igrejas pequenas, em espaços de menor porte. Ok? Depois, o nosso texto vai dizer acerca do presbitério, e aqui eu já posso voltar aqui com a minha câmera aqui para vocês, né? Acerca do presbitério. O presbitério precisa se distinguir da nave da igreja e seja bastante amplo para que nele se desenrolem comodamente os ritos sagrados. Né? Então, o presbitério é essa parte superior, né? Esta parte superior aqui do altar. Né? Onde que fica o altar? Ele tem que ser destacado da nave da igreja. Tem que ser destacado. Né? Por exemplo, se nós voltarmos aqui, por exemplo, de Aparecida, vejam como que o presbitério é absolutamente destacado, né? Ou seja, centralizado, alto, de destaque para que todos possam ver, para que todos possam contemplar. Né? Então precisa ter essa distinção. Né? Não porque seja o lugar mais importante, mas porque ali se desenvolve os ritos que todos têm de ver. Então ali se desenvolve o rito da proclamação da palavra, da pregação da palavra, o rito o rito eucarístico, tudo se desenvolve ali. Né? Em relação ao altar, que é o objeto litúrgico mais sagrado presente na Santa Missa, a Igreja orienta que o altar, né, que é o centro da ação de graças, que é o centro da ação de graças, o centro da Santa Missa, onde se realiza a Eucaristia. O altar representa ali o sacrifício da cruz e ao mesmo tempo a mesa do Senhor, da qual todos nós somos convidados a participar. Então o altar deve ser fixo ou móvel, fixo quando é fixado no chão da igreja, ou móvel, que significa que ele pode ser retirado dali, e ele de preferência seja de pedra ou outro material digno. Então madeira, ou uma pedra, ou mármore, né? Agora, plástico jamais, né? Ou seja, tem que ser um material digno. O altar deve ser construído afastado da parede, a fim de que possa ser facilmente circundado e nele se possa celebrar de frente para o povo. Né? Ocupe um lugar que seja de fato o centro para onde se volte espontaneamente a atenção e a assembleia de todos os fiéis. Então vamos voltar aqui novamente aqui nas imagens, né, das arquiteturas. Por exemplo, nesta igreja aqui, o altar está de frente para o povo e de fato chama a atenção de todo o povo. Ao chegar na igreja, os olhares se voltam para o altar. Se voltam para o altar, que é o centro. Como aqui também na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Como também aqui neste outro exemplo. O olhar se volta diretamente para o altar. Né? E como que o altar deve ser revestido? O altar deve ser revestido, né,
com uma toalha, normalmente uma toalha branca, né? Os candelabros, que são esses objetos nos quais se colocam as velas, podem ser colocados sobre o altar ou junto dele. E haja também sobre o altar ou perto dele uma cruz bem visível. Bem visível. Por quê? Porque o altar é o lugar do sacrifício. Então veja só, meus queridos irmãos. Aqui, recordando aqui, por exemplo, aqueles que participavam das missas do rito tridentino. No rito tridentino, o altar está colado na parede. Aqui, segundo o Concílio Vaticano II e a nova Instrução Geral do Missal, fala que o altar tem que ser construído afastado da parede. Por quê? Para que o padre possa presidir de frente para o povo. Né? Os tradicionalistas criticam esta orientação. Por quê? Talvez vocês nem saibam, mas a crítica é até um pouquinho pertinente. Por quê? Porque, na verdade, não era que o padre rezava de costas para o povo. Na verdade, era que todos estavam de frente para Deus. Né? Com o altar encostado na parede, né? O padre rezando de frente para o altar. Então, normalmente, se tinha uma cruz sobre este altar, então ele ofertava, fazia todas as orações, e todo o povo junto com o padre de frente para Deus. Por isso que se chama Missa Versum Dei. Missa Versum Dei. Né? Então a grande crítica que eles falam que esse novo tipo de arquitetura litúrgica que separou o altar da parede, fazendo que agora que inconscientemente os olhares do povo se voltem para o padre muitas vezes e não para o altar como centro, fez com que se perdesse a Santa Missa como lugar de adoração para Deus. Né? Eles fazem essa crítica, mas aí cabe a nós educar o povo, preparar o povo, ensinar o povo acerca daquilo que deve ser feito na Santa Missa. Que o centro da Santa Missa é Cristo, estamos ali para adorar a Deus, pouco importando se o padre esteja presidindo de frente para o povo. E é interessante esse detalhe da cruz junto ao altar, porque com a reforma litúrgica que se fez, houve-se a tendência de se tirar os santos, cruzes, tirar tudo das igrejas. E aí Bento XVI retoma a ideia de que é necessário colocar uma cruz ou sobre o altar ou perto do altar para mostrar que está se celebrando o santo sacrifício da missa, o sacrifício da entrega, da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Né? Em cada Santa Missa. Por isso a questão das flores, a ornamentação das igrejas, ou seja, tem que ser sóbrio, porque não pode se desviar o olhar do altar. Não pode chamar mais atenção do que o altar, que representa Cristo, sacerdote, vítima e altar. Né? Além disso, temos a mesa da palavra, o ambão. Né? Então, a dignidade da palavra de Deus requer um lugar digno onde possa ser anunciada e onde se volte espontaneamente a atenção dos fiéis no momento da liturgia da palavra. De modo geral, convém que esse lugar seja uma estrutura imóvel e não uma simples estante móvel. Daí sejam proferidas as leituras, salmo responsorial, precônio pascal, a homilia e a oração dos fiéis. Se por acaso se fazer comentário na Santa Missa, não deve ser feito da mesa da palavra. Então, da mesa da palavra se proclamam as leituras, salmo, evangelho, preces e precônio pascal. E tem que ser um lugar de visibilidade, que o olhar do povo se volte também com atenção para esta mesa sagrada, do qual Cristo nos alimenta com a sua palavra. O coral ou serviço de música, deve ser colocado de tal forma que se manifeste claramente a sua natureza, isso é, que faz parte da Assembleia dos Fiéis, onde desempenha um papel particular. Então aqui é muito interessante. O coral também faz parte da Assembleia e está prestando um serviço dentro da liturgia. Ajuda a toda a Assembleia a rezar mediante o canto. Então, coral ou serviço de música não está ali para dar show, ou para aparecer, ou para cantar cantos, tendo em vista o povo ficar assistindo ou arrancar aplausos do povo. Não,
eles são o povo de Deus reunidos em assembleia, junto com o povo de Deus, que prestam serviço a esse povo de Deus, auxiliando com o canto. A posição deles deve favorecer o desempenho de sua função litúrgica e permitir que todos os membros possam participar plenamente da missa, inclusive da comunhão. Se lembra, nas igrejas antigas, o coral normalmente ficava lá no fundo da igreja, né? Outras igrejas preferem colocar o serviço de música ali ao lado do altar, né? O importante é que eles se sintam partícipes da Assembleia dos Fiéis. Eles não são distintos da Assembleia dos Fiéis, né? Depois, em relação à Capela do Santíssimo, se diz que é sumamente recomendável que se conserve a Sagrada Eucaristia numa capela que favoreça a adoração e a oração particular dos fiéis, né? Inúmeras das nossas igrejas têm uma Capela do Santíssimo reservada, né? Então, isso é orientação, inclusive, da própria igreja, né? Da própria igreja. Não sendo isso possível, dada a estrutura de cada igreja e dos legítimos costumes locais, seja o Santíssimo Sacramento colocado em um altar fora do altar onde se celebra a missa, em um lugar de honra na igreja. Como, por exemplo, aqui nós temos o exemplo aqui, uma imagenzinha para se visualizar. Aqui embaixo você tem o altar da igreja. Deixa eu apenas aqui tirar novamente a minha câmera. Então aqui ó, você tem o altar da igreja, de onde se celebra a Santa Missa, onde você vê aí as velas, etc. E nós vemos um sacrário posto de forma solene, né, atrás, ou seja, no fundo da igreja. Aquilo ali é como se fosse também uma espécie de um altar, né? Por exemplo, os que participam aqui da missa na Nossa Senhora das Graças aqui estão, ou seja, atrás da igreja tem um outro altar onde que tem uma capela do Santíssimo ali, que não é utilizada. Se utiliza uma capela, se utiliza ali um sacrário, melhor dizendo, na capela do Santíssimo reservada ao lado da igreja, né? Então veja, se não é possível ter uma capela do Santíssimo, então que se coloque o Santíssimo Sacramento colocado no altar, fora do altar onde se celebra a Santa Missa, no lugar de honra da igreja, e a Sagrada Eucaristia seja conservada num único tabernáculo sólido e inviolável. Inviolável. Depois, nós temos em relação às imagens dos santos, o que se orienta? Qual é a orientação da igreja? A oração da igreja é a seguinte: é permitido ter as imagens, né? Segundo a antiquíssima tradição, as imagens do Senhor, da Virgem Maria e dos santos são legitimamente apresentadas à veneração dos fiéis nas igrejas. Por quê? Porque nos lembram a comunhão dos santos, aquilo que nós professamos a fé. Eles representam justamente a igreja triunfante, a igreja que já está na glória do céu. Para lá nós nos destinamos, né? Para lá é a nossa meta. O problema é, não podem ser em demasiado número. E a sua disposição deve ser feita numa devida ordem, a fim de não desviarem da celebração a atenção dos fiéis, né? Então não pode haver exageros demais de santos, né? Então normalmente, né, se tem o crucificado no meio, a imagem da Virgem Maria de um lado, a imagem de São José, que é pai da igreja, patriarca da igreja, do outro. E de repente, num lugar de destaque mais à frente, talvez até no pé do presbitério, a imagem do santo padroeiro. Isso vai variar de acordo com a arquitetura da igreja. O que não se pode de forma alguma é ter uma quantidade imensa de santos na igreja que desfoquem, sobretudo, a atenção do nosso povo mineiro, que é um povo piedoso, devoto, que gosta de rezar com a mão, que quer tocar as imagens dos santos, e às vezes até por uma catequese deturpada, o povo dá mais atenção aos santos do que à presença do Senhor na Eucaristia. O que não se pode ter é uma quantidade imensa de santos que desfoque a atenção do povo do altar. Pois o altar é o centro. O altar é a coisa fundamental dentro da Assembleia Litúrgica. Outro detalhe também, que se fala que não pode ter imagem de santo repetida.
Então, 2 imagens de Nossa Senhora, 2 imagens de São José, é uma de cada, pelo menos, né? E, por fim, em relação à questão da ornamentação da igreja, né, se diz que a ornamentação da igreja deve visar mais a nobre simplicidade do que a pompa. Então, procure-se assegurar a educação dos fiéis e a dignidade de todo lugar sagrado. Né? Então, aqui eu trouxe aqui um exemplo que, na minha opinião, é um exemplo que não deve ser seguido. Né? Por exemplo, porque esta ornamentação aqui chega a cobrir, a passar o altar, a altura do altar. Sendo que os fiéis devem prestar atenção nos ritos, gestos, palavras, tudo que acontece sobre o altar. Eu não sei porquê, às vezes por um excesso de piedade, ou por uma falta de costume, por exemplo, no momento da oração consacratória, na qual o padre está fazendo memória, o presidente da celebração está fazendo memória da última ceia de Cristo, né? O povo baixa a cabeça e não vê o gesto de pegar o pão, abençoar o pão, elevar o pão, pegar o cálice, abençoar o cálice, elevar o cálice. Né? Como se, por exemplo, lá na Santa Ceia, quando Jesus pegou o pão e o vinho, o povo abaixou a cabeça e não olhou, como se os discípulos não tivessem olhado para aquilo, né? E aqui nesse caso, vejam só, esse caso aqui, a ornamentação atrapalha até, de certa forma, ver o que está acontecendo no altar. Ver o que está acontecendo no altar. Né? Então, ter esse devido cuidado. Né? E outro detalhe em relação à ornamentação do altar é que tem que se dar preferência a flores de verdade. Ou seja, se oferta a Deus aquilo que Ele mesmo criou, a natureza, a criação. Então, às vezes a gente sabe que é mais barato flores e ornamentações de plástico, mas só que Deus não criou plástico. Deus criou foi a natureza. Então se oferta a Deus na ornamentação, mesmo que seja simples, austero, pobre por falta de recursos financeiros, mas que seja ofertado aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos criou. Então flores de verdade, plantas de verdade, um verde de verdade natural para enfeitar as nossas igrejas.